Boa noite, amigos. Vixe, que sonzão, todo mundo falando sem microfone. Me deu vontade até de ficar ali e falar também sem microfone, cantar sem microfone, tocar sem microfone. Mas aí pode ser que fique um pouco a menos do que o trabalho merece e do que vocês merecem e do que a espiritualidade espera de nós. Então vamos procurar fazer conforme o hábito, conforme o nosso costume de cantar e tocar com a mesma dedicação, com a mesma leveza e com certeza o auxílio do microfone será muito bem aproveitado. E eu também, eu acredito que como o som não está alto, também não será uma coisa agressiva, será uma coisa confortável para o ouvido de vocês. Certo? Tá bem? Tá legal? Então pronto, isso aqui nos move. Eu vou cantar uma canção inicial para, vamos dizer assim, dar uma ambiência especial para o início do nosso assunto nosso assunto específico, especial da noite de hoje, que é aquela parábola do bom samaritano, né? Alguém te espera o amor estrada fora, seja o dia translúcido ou cinzento, para extinguir a sombra, o sofrimento. Das empedradas trilhas de quem chora, não te detenhas, vem, o tempo é agora. A quem se arrase ao temporal violento e corações ao frio à noite e ao vento. Ante a descrença que se desarvora, vem a estrada do mundo, ampara e ama, esclarece, consola, alça por chama. O próprio coração fraterno e amigo. Esse alguém é Jesus que te abençoa. Trabalha, serve, esquece de perdoa, e o mestre amado seguirá contigo. Vem a estrada do mundo, ampara e ama, esclarece, consola, alça por
te abençoa. Trabalha, serve, esquece, te perdoa. O Mestre amado seguirá contigo. O Mestre amado seguirá contigo. Por favor. Talvez ao longo do comentário, da nossa fala, da nossa leitura, talvez surja a ocasião de cantar uma canção aí dentro do clima, dentro do tema. Eu peço que vocês, nesses momentos do meio, não aplaudam, porque de uma certa forma quebra, né? Não é sendo besta não, por favor. Só... Se vocês quiserem se manifestar nesse sentido, ou aplaudindo, ou vaiando, também pode, claro. Mas assim, que seja no final de tudo, quando... Obrigado. A parábola do bom samaritano. Antes de falar da parábola, nós temos até que tempo, Felipe? 19. Tudo bem. Sucintamente, brevemente aqui, por que essa história de bom samaritano? Por acaso o povo de Samaria era ruim? Por que tem um determinado bom samaritano? Ficou famosa a parábola de Jesus, ficou famoso, conhecido demais o ensinamento, e essa ideia sempre me chamou a atenção. Por que o bom samaritano? Os demais samaritanos eram maus? Eram ruins? Bom, Samaria, os habitantes de Samaria se apartaram dos demais judeus. Eles eram judeus, mas eles criam de um modo diferente, acreditavam de um modo diferente em Deus, cultuavam a Deus de um modo diferente. E para, vamos dizer assim, selar mesmo, para determinar por A mais B que não queriam aquele culto como as pessoas de Jerusalém adotavam e praticavam, porque os judeus, eles tinham que fazer o possível, o sacrifício possível, morando onde morasse, estando onde estivesse, no estrangeiro, como fosse, mas ele voltaria, tinha que voltar para o máximo que ele pudesse para o culto no grande templo de Jerusalém. Porque lá, para eles, era o principal local de adoração a Deus. Então, como os homens de Samaria já estavam separados pela sua forma especial de cultuar, eles resolveram não ir mais para o culto no templo e construíram em Samaria um templo especial para
o seu trabalho sacro, o seu trabalho religioso. Com isso, evidentemente, os demais judeus os riscaram do mapa como judeus. Eles proscreveram aquelas pessoas. E eles próprios, os samaritanos, não, nós aqui não queremos mesmo, não, muito bem, nós não vamos, pronto, está apartado mesmo, vamos ficar aqui, nós vamos cultuar no nosso lugar, a forma agradável a Deus é essa aqui, como sempre acontece quando há as dissensões, os seres humanos se separam e acreditam ter a razão, o outro grupo que foi deixado acredita ter a razão, no fim de contas, todas as pessoas humanas acreditam, quando acreditam que têm a razão, elas podem até ter a razão parcial. Nunca nenhum ser humano, nunca nenhum agrupamento humano tem a razão absoluta. A verdade absoluta não é, como se diz, não é farinha para o nosso saco. Pois bem, explicado está, então, a grande antipatia que os judeus tinham pelos seus irmãos samaritanos. Então, para o povo judeu, o povo samaritano era um povo herético, era um povo desprezível, era um povo que não sabia respeitar a Deus e que não sabia prestar de forma convincente, de forma satisfatória para o Altíssimo, prestar o seu culto e o seu respeito religioso. Vemos então, com essas poucas palavras, porque não dá para se alongar, o nosso tema não era esse, aqui é só para dar uma entrada, para poder explicar porquê, para explicar o porquê dessa coisa incomodante com relação ao povo samaritano. Né? Então, explicado está que é apenas do ponto de vista religioso que essa separação se opera. Somente por pensarem diferente do ponto de vista da religião. Isso houve aquele desagregamento dos dois grupos, oriundos todos da grande família judaica. Então, explicado está a história dos samaritanos, que eram um povo herético para os judeus tradicionais. Então, isto no ensinamento de Jesus, diretamente na parábola do bom samaritano. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que ledes nela? O que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem. Faze isto e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto.
Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao local onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem desse homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Essas anotações estão no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37. Vocês observaram, de certo vocês observaram que Jesus, perante o doutor da lei, ele foi dar o exemplo de quem é o próximo de quem. O nosso próximo, na verdade, é a pessoa, na verdade, o próximo é aquele que está próximo, mas que está próximo de coração, não apenas que está próximo por uma proximidade geográfica. Não. A proximidade do próximo é a proximidade do coração. Porque outras pessoas antes do samaritano, no ensinamento do Mestre Jesus, passaram junto. Mas elas passaram junto. Elas estiveram próximas porque elas passaram por ali. As pessoas de um sacerdote e de um levita. 2 pessoas. Jesus dava lições com uma força muito grande. Essas pessoas que Jesus citou, elas tinham obrigação 2 vezes. Elas tinham obrigação dupla de dar assistência àquele homem. Um sacerdote tem a obrigação humana, como todos nós temos. Nós temos, se a gente não presta socorro às pessoas que a gente encontra, é porque pode até haver, ocasionalmente, alguma desculpa séria. Mas, em geral, é porque a gente não quis, é porque a gente achou uma coisa mais importante para fazer do que atender às necessidades do nosso irmão. O sacerdote, no entanto, ele tem 2 razões, ele tem 2 motivações para ser útil a seu próximo. A motivação humana e a motivação profissional. Ele é um profissional da religião, ele é um pregador, ele é uma pessoa que se intitula um intermediário entre o Altíssimo e os nossos irmãos terrenos. As pessoas normais, as pessoas comuns,
os sacerdotes que se dividem em castas, que se dividem em grupos elevados. Essas pessoas têm o dever moral, humanitário, de prestar atenções às necessidades que os irmãos, porventura, apresentem, e mais a sua necessidade profissional. O sacerdote passou ao largo, foi embora, seguiu o seu caminho, não quis se atrasar para o seu compromisso, certamente, não quis se ocupar com aquele homem que ele nem sequer conhecia, sabe lá, se aquilo não era até uma pessoa de má vida que caiu ali mesmo, porque afinal de contas aconteceu aquilo, sabe lá se não foi, julgou e na mesma hora cumpriu o seu talante, agiu conforme pensou. O levita, ele também tem o compromisso moral de toda pessoa humana, humanitário, mas ele também tem responsabilidades sacerdotais. O levita é aquela pessoa que trabalha com os textos sagrados. Ele é o grande encarregado de o zelo pela lei escrita, pela Torá, a lei que ele é a pessoa encarregada de escrever, administrar o trabalho direto dos escribas. O levita, ele tem uma importância muito grande dentro do âmbito do serviço religioso. Portanto, ele é um profissional da religião. Como um levita, ele teria também, igualmente ao sacerdote, duas fortes razões para prestar socorro ao irmão caído. Com o mesmo pensar, Jesus colocou o sacerdote e o levita, que tinham várias razões, no mínimo duas apontadas aqui por mim, para atender às necessidades do irmão caído e que não o fizeram. Mas veio um homem que atendeu a essas necessidades. Ele fez muita coisa? Ele deve não ter feito muita coisa, ele não podia. Ele também era um viajante. Ele não era uma pessoa preparada para socorrer alguém que caísse ferido. Ele vinha viajando, ele não tinha meios. E o que ele tinha, ele fez. Aquilo de que ele dispunha, ele utilizou para amenizar. Botou óleo e vinho nas feridas do seu irmão. E as enfaixou, as pensou. Botou ele na sua montaria, levou para uma estalagem. Isso era no meio do mato. Ninguém pense. A gente às vezes é levado a pensar que isso era uma esquina, tinha uma casa aqui, uma rua. Não, era no meio do mato. Levou para a hospedaria mais próxima, no povoado mais próximo, e avisou, além de cuidar a noite toda do ferido, avisou ao hospedeiro, pagou mais alguma coisa, já deu mais, deixou mais um dinheiro. Se você gastar alguma coisa a mais, você vai exercer o seu cuidado aqui com esmero para esse rapaz. Se alguma coisa a mais você gastar, quando for no meu retorno, e a negócios, quem ia a Jerusalém, quem descia, via de regra, de Jerusalém para Jericó, e descia da cidade do templo para, em Jericó, atender às suas necessidades do mundo. Lá era o grande centro comercial, lá era o grande centro da diversão, era o grande centro
É como se fosse assim, um local, Jerusalém, destinado à vida espiritual, e o outro local, Jericó, destinado à vida material. Então, a todas as necessidades materiais, as pessoas iam em busca, evidentemente, em Jericó, negócios e tal. O homem ia, a caminho de lá, certamente ia fazer os seus negócios, e ao retornaria também com mais recursos, saberia se o hospedeiro tinha gasto mais alguma coisa e iria compensá-lo, iria pagar. E esse rapaz era um samaritano. Por isso ficou conhecida a historieta, a parábola de Jesus, ficou conhecida como a parábola do samaritano que era bom. A pessoa de Samaria que, de acordo com o pensamento dos judeus ortodoxos, eu estou com um espirro bem aqui, Jesus de Nazaré. Está vendo aquele incômodo horrível de quem vai espirrar, mas eu não espirrarei. Se Deus quiser. Pois bem, dentro do ensinamento de Jesus, aquele homem que tocou-se de amor por seu irmão, de compaixão, que se viu naquele lugar do outro, aquele homem era um samaritano. Era justamente da região, era justamente do povo proscrito, era do povo que era considerado herético, do povo mau, do povo malvado, do povo que não agradava a Deus. Dentro do ensinamento de Jesus, ele colocou duas pessoas de grandes responsabilidades no serviço religioso. Portanto, pessoas que têm importância, que tinham na época, dentro as pessoas que ele utilizou, tinham importância como representantes de Deus na terra e se diziam com essa importância para representar a Deus e para proscrever alguém, para dizer que aquela pessoa não tinha um comportamento digno para cultuar ao seu modo o seu Deus. Jesus pega justamente essa pessoa para dar o exemplo. Jesus sabe, e o doutor da lei que fez a pergunta, que tinha esse diálogo com Jesus, para o tentar, para enredá-lo nas suas próprias palavras. Aquele homem sabia exatamente que o ser humano é esse ser magicamente múltiplo. Era, claro, estava completamente compatível com as palavras de Jesus, que alguém, mesmo sendo um samaritano, qual é o problema? O camarada se condoeu, ele se compadeceu da situação do outro. E foi lá e agiu. Não apenas se compadeceu, coitadinho, ferrou-se, seguiu. Não, porque isso não é se compadecer, é apenas se aperceber da miséria que o outro está. Se compadecer propriamente dito é você pegar e tentar fazer algo no limite das suas forças. No limite das forças desse samaritano, aquele rapaz que foi atacado pelos ladrões e despojado de tudo quanto tinha, ele foi tratado, foi melhorado, ele foi
atendido. O que não aconteceu nem com o sacerdote e nem com o levita. Pessoas que, embora sendo muito comprometidas com essas atitudes, até pelo exemplo que precisavam testemunhar, não se moveram e não se comoveram. Né? Resultado, Jesus apresenta com isso a sua lição magnífica, magistral, que nós não dependemos em nenhum dia, em nenhum momento, de nos sentirmos ligados a um culto qualquer que seja, qualquer, para atendermos aos apelos de Deus, para vivenciarmos intimamente as lições evangélicas. Porque as pessoas que eram ligadas dentro desse ensinamento, dentro da parábola do bom samaritano, as pessoas que eram ligadas às instituições, às seitas nobres, que se diziam os altos representantes da divindade na terra, essas pessoas não ligaram de atender às necessidades do seu próximo. E a pessoa que era justamente deserdada, primeiro desertada, porque os samaritanos optaram por se separar. Essa foi a pessoa que agiu. Se nós olharmos as pessoas que hoje nos criticam, espíritas que somos, vocês devem se lembrar que são expressões muitas vezes muito duras. É um culto demoníaco. É um culto satânico. Lá, os espíritos que se manifestam, usem o nome que quiserem, mas é sempre Satanás. Coisas muito duras de se dizer, de se ouvir, de se julgar. Não precisamos baixar a cabeça. Não precisamos assinar recibo de recebimento dessas ofensas. Não é o título de membro da igreja tal, ou tal, ou tal, que vai nos franquear a entrada no céu. Posso falar assim. O que vai nos franquear estar bem é a nossa atitude perante o bem. A vida, quando você faz o bem, a vida responde com o bem. Nós não precisaríamos nem sequer, aliás, nós não precisamos nem sequer do nosso título de espíritas. Um título que eu, por sinal, uso com muita gratidão a Deus pela oportunidade que me deu de conhecer essa doutrina maravilhosa. Mas a doutrina espírita até nem seria necessária neste ponto da pessoa ser bom. Porque eu conheço pessoas que se dizem amigos meus, colegas meus de música, colegas de trabalho, de arte, pintores. Eu sou ateu, convirto. Eu não acredito em Deus. Eu não acredito em espírito. Mas são pessoas boas. São pessoas que dividem o prato de comida na rua, nas exposições dos trabalhos de pintura com outros que estão em situação
mais dificultosa, juntamente os quadros de um e de outro, e na hora da comida, dividem a quentinha. Sem cobrar nada. Claro, dando, doando. Essa pessoa cumpre o seu papel com o seu irmão melhormente do que outra pessoa de outra religião, até mesmo espírita, que eventualmente não cumprisse. Bom, ele não trouxe o almoço dele, pois é, só trouxe o meu. Vou comer. Não é a nossa vinculação com o grupo que se reúne lá no Centro Espírita, com o grupo que se reúne lá na Igreja Católica, com o grupo que se reúne lá na Igreja Evangélica, nas suas diversas denominações. Não é isso que nos interessa, é a atitude. E Allan Kardec, com a sua magistral, o seu magistral tino de educador, e ele concebeu para essa doutrina maravilhosa um slogan que é algo realmente digno da grandeza que a doutrina tem. É justamente a frase que dá título a este capítulo, no entorno do qual a gente está tecendo o nosso pensamento, a nossa reflexão desta noite. Fora da caridade não há salvação. Gente, o que nós precisamos é caridade. Caridade. Eu sempre costumo dizer que amor é uma palavra muito genérica. Amor, a sublimidade do amor é etérea demais. Ela é muito mística. A palavra caridade nos traz para o pé no chão. A palavra caridade nos lembra, nos remete à atitude. Atitude. Nós precisamos de atuar. Nós precisamos de fazer. As mãos ocupadas, a nossa cabeça ocupada também com os bons pensamentos, mas as nossas mãos, toda a nossa aparelhagem à nossa disposição, empregada em fazermos o bem. No que nos seja possível. Se não fazemos, se não fizermos, isso nos será cobrado. Com certeza. Não será cobrado você é membro do grupo tal, então beleza, maravilha, venha para cá, você está bem. Não é assim que Jesus ensinou. Não é assim que Jesus ensinou. Quando ele falou que haverão de ser separados os bodes das ovelhas, o critério vai ser a assistência ou a não assistência aos irmãos. A ele, como ele disse, eu é que virei a vocês, como naquela canção que eu cantei agora há pouco. Esse alguém que te espera, o amor estrada fora. No final, Alta de Souza diz, esse alguém é Jesus, que te abençoa. Porque ele disse que quando você fizer qualquer coisa pelo menor dos meus irmãos, é a mim mesmo que você fará. Ou de bom, de prezá-lo, ou de mal, de desprezá-lo ao seu irmão.
Porque aquele irmão foi colocado propositalmente no nosso caminho pelo próprio Jesus, para que possamos exercer. João, o evangelista, fala: se nós não amamos o nosso próximo que nós vemos, como vamos amar a Deus que não vemos? Eu pego e posso parafrasear João, o evangelista, e dizer que Jesus colocou os seus irmãos aqui na terra para que nós possamos servi-los, servindo-o. Porque se nós não amarmos os nossos irmãos que nós estamos vendo, como vamos amar a Jesus? E nós dizemos que amamos. É por isso que eu digo, amar é alguma coisa muito subjetivo. O amor está no plano subjetivo demais. Nós precisamos de ação. O Evangelho, como explicado pela doutrina espírita, é algo que nos clama para que hajamos. Aprender, nós já aprendemos demais. Nós já lemos, já ouvimos, já refletimos em várias línguas, em vários continentes, em várias ocasiões. Tudo nós já aprendemos. O que tinha, o que tem por aprender, nós já aprendemos. Nós precisamos agora de ação. Sem isso, não será válido. Absolutamente, não será válido a gente até saber. Hoje em dia a gente se diz, puxa, eu sou espírita. Eu conheço coisas que outras pessoas não conhecem. Gente, mas esse conhecimento nos será cobrado. Para quê? Para que eu sei o que sei? Para que eu aprendi o que aprendi? Para que eu tenho aprendido o que estou aprendendo? O que essa doutrina tão especial tem me ensinado? Para eu saber e ficar abarrotado de conhecimento, parado, sentado numa poltrona, deitado numa rede em casa, lendo? Isso, cada coisa que nós sabemos e não pomos em prática, para nós aquilo nos será cobrado. E teria talvez sido melhor não conhecer. Porque nós seremos cobrados na medida exata dos nossos conhecimentos. Culpáveis na medida da nossa noção sobre o que é bom e o que não é. Sobre o que é ser bom e o que não é ser bom. Não é a religião que a gente professa na Terra, nos breves instantes que a gente aqui permanece, não é isso que determinará a nossa posição. O que vai determinar a nossa posição de bem-aventurança ou não, de infortúnios e de dores, será a atitude ou o descaso que a gente tenha demonstrado no nosso próprio comportamento, na nossa atitude. Portanto, mais uma vez, fica evidenciado que é na atitude que nós estabeleceremos a diferença. O que justifica que Allan Kardec tenha cunhado, tenha criado esse slogan tão especial, que eu considero ser uma das sacadas geniais que ele concebeu. Se ele tivesse dito fora do espiritismo não há salvação, teria sido horrível, porque ia competir com a outra frase, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Isso ia ficar vago. Kardec diz, com essas palavras,
fora da caridade não há salvação. Você pode até não ser espírita, você pode ser do culto que você quiser, até a nenhum culto, desde que você seja bom. Então eu vou cantar uma canção, só sobrou tempo para uma canção. O tema é bastante reflexivo e a gente precisa realmente de fazer uma reflexão muito séria a respeito do que diz, do que ensina essa parábola. E aí a gente foi aqui inspirado a continuar falando e trazendo o nosso pensamento para uma reflexão cada vez mais completa sobre esse tema. A parábola do bom samaritano, que, como todos os ensinamentos de Jesus, como todos os ensinamentos da doutrina espírita, nos conduz a sermos melhores, não do que os outros, melhores do que nós próprios temos sido até aqui. Se até o momento em que nós saímos de casa, até o momento que nós chegamos aqui, nós tínhamos uma determinada altura, uma determinada elevação moral, espiritual, nós precisamos retornar para a nossa casa. Nós precisamos sair daqui melhorados. Nem que seja dentro do nosso desejo de continuarmos na nossa busca por essa melhoria íntima, moral e espiritual. Aí comparece de novo Alta de Souza para fechar esse ensinamento, apresentando aqui as ocasiões que a gente pode exercer o bem. Para, com essa canção, encerrar o meu trabalho desta noite. Eu agradeço de coração o convite que me foi feito. Estava conversando agora há pouco com o Felipe. A gente, no dia 8 de janeiro, a gente combinando essa data, dia 2 de abril, eu pensando na ocasião, como é que pode... Está uma antecedência muito exagerada, daqui a muito tempo. E aí a gente chegou na conclusão de que nem é tanto tempo assim. O tempo passou de uma forma que a gente nem, quando menos a gente esperou, o tempo chegou. E assim é que é o tempo aqui nesta terra. Eu vou fazer agora em maio, 65 anos de idade. Eu me surpreendo todos os dias com a minha idade. Porque as coisas que eu penso como um camarada de 40, de 35, e fico pensando, meu Deus, mas como que pode esse tempo, em tão pouco tempo já passou esse tempo todo? Mas é assim, o tempo aqui é curto. Aqui é para agirmos e logo. Onde a dor enternece e a injúria desafia, onde a esperança mora em tratos de amargura, onde o pranto e a aflição surgindo de mistura
entretecem na sombra angústia ou rebeldia, onde a penúria irrompe e súbito anuncia chaga, exaustão, nudez, tristeza, desventura, onde a orfandade chora e a viuvez se enclausura, no lar de provação, onde a noite é mais fria, onde a lama se espalha, onde a treva pragueja, reclamando perdão e a prece benfazeja, onde o sarcasmo espanca, onde o mal se descerra, onde possas servir, eis o lugar do mundo, onde Jesus espera o trabalho fecundo, para exaltar no amor a redenção da terra. Onde a alma se espalha, onde a treva pragueja, reclamando perdão e a prece benfazeja, onde o sarcasmo espanca, onde o mal se descerra, onde possas servir, eis o lugar do mundo, onde Jesus te espera o trabalho fecundo, para exaltar no amor a redenção da terra, para exaltar no amor a redenção da terra, para exaltar no amor a redenção da terra. Um dia, um poeta queria saber um motivo maior para cantar, e em seus versos brilhantes buscou sobre a terra, nos mares, no ar, mas não viu a poesia maior. E assim, a buscar e buscar, viveu só, sua voz na certeza de achar seu caminho, seu rumo a seguir. Mas caminhos são muitos aqui, e o poeta perdido vagou. E agora que o poeta julgava estar longe, a se ver sem coelho e sem vida, sente em si a bendita ferida que o convida a rever sua busca, distanciada de todos em tudo. Então, uma luz ele viu pouco a pouco,
que crescia buscando seus versos, transformando por dentro seu jeito. Quis amar a irmãos e a inimigos, pois o amor lhe sobrava do peito. Encontrou 1000 poemas de luz, sem saber como tudo se deu, sem saber o poeta era eu, sem saber que eu buscava Jesus.